E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia em nome de Jesus e vamos em frente, crescendo nesse caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. O conteúdo de hoje, Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, leva-nos ao título da lição: aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então se liga só, aquele que está sendo aperfeiçoado, por acaso Jesus precisa ser aperfeiçoado? Ei, o texto também diz que ele aprendeu obediência. Por acaso ele era desobediente? Foi aperfeiçoado porque não era perfeito? Aprendeu obediência porque não era obediente? Interessante que o texto também diz que ele foi ouvido e salvo da morte. Por acaso ofereceram orações a Deus que era capaz de salvá-lo da morte? Ele não morreu na cruz? Como ser salvo da morte? Nossa, parece que o texto nos coloca alguns elementos complicadores. Mas vamos resolver. Vamos por etapa. O início do texto diz que ele foi ouvido e salvo da morte. Note, quando você olha no versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus, o início do texto nos oferece a seguinte sentença: nos dias da sua carne. Ou seja, nos dias da sua carne, o período que ele esteve aqui na terra, o momento em que ele desenvolveu o seu ministério, a existência humana de Cristo, nos dias da sua carne. Quando você olha para o ministério de Jesus, você o observa, por exemplo, no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste. No Evangelho de São João, capítulo 12, verso 27, ele declara dentro deste contexto: está angustiada até a morte. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz que ele orou com forte clamor e lágrimas, é o que diz aqui o texto bíblico. Mateus capítulo 26, verso 39, nós temos o fato de que ele não orou para ser poupado da morte, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Então, como orar para livrar da morte? Orar para livrar da morte não era orar para livrá-lo da cruz. O livrou do poder da morte. É diferente, infligida pela crucifixão. A oração de Cristo para livrá-lo da morte é para que o penhor que daria a garantia da nossa salvação, que era a ressurreição, ocorresse. Livrá-lo da morte, outorgando a ressurreição. E foi exatamente que isso aconteceu. Não era livrá-lo da morte no sentido de que a cruz não devia existir, mas livrá-lo da morte no sentido de que a ressurreição precisava chegar. E ela chegou para nos garantir, mesmo porque o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé, seria tudo isso uma perda de tempo, já que ele ressuscitou, que Deus o livrou da morte. Então temos a garantia da salvação. Ele não queria se ver livre da cruz, mas ele queria ressuscitar para garantir a nossa salvação. Ok? Muito bem. Diante disso, nós continuamos o nosso processo aí para responder essas inquietudes levantadas pelo texto. Aprendeu obediência. Ele se submete a um plano de modo inédito, gente. E, obviamente, isso nunca voltará a acontecer. Ele desce do céu, vem à terra, e ele tem que ser obediente ao plano combinado com o Pai, que exigiu o sacrifício do Cordeiro. E ele foi aperfeiçoado nesta obediência, porque está seguindo o plano e seguiu o plano até o fim. Ele não desistiu da gente. Amém? Por isso, você observa também que ele foi aperfeiçoado no sentido de concretizar a execução do plano. Porque, caso contrário, como seria o nosso Salvador se não houvesse sido o plano executado até o fim? Ele foi aperfeiçoado por meio do que sofreu. E o que ele sofreu? Como ovelha muda levada ao matadouro. Ele sofreu para que ele, neste plano, fosse aperfeiçoado como sendo o nosso Salvador. Se ele não fosse obediente ao plano, não seria o nosso Salvador, não seria o nosso resgatador, não seria de fato o nosso irmão.
Então, ele se submete a tudo isso neste processo e assim ele é aperfeiçoado como nosso Salvador pelo simples fato de ter cumprido os critérios que o plano estabeleceria. Louvado seja o nome de Deus, porque ele não desistiu da gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque por meio do teu sofrimento nós temos a chance de termos esta esperança de que um dia o nosso sofrimento também chegará ao fim e estaremos na eternidade participando com o Senhor do reino dos céus. Em nome de Jesus, amém.